Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quinta-feira, 10 horas e 50 minutos, 19/5 de 2022. Nós temos 9 graus aqui em São Paulo e eu li agora há pouco que teremos a madrugada mais fria de quinta para sexta-feira. Uau! Queridos, eu vou começar o racional, os trabalhos aqui com o racional que envolve o mini índice, né? O IM22, aqui eu vou colocar o livro de ofertas, a gente vai ter como mensurar força compradora e vendedora. Eu falaria em compra nesse momento. A gente está fazendo esse trabalho há 6 meses, desde dezembro. A gente errou o racional intraday 4 vezes. 4 vezes em uns 110 pregões, acho que está boa, né? A estatística. Ontem nós erramos, ontem quase acertamos. Foi bem pertinho do objetivo intraday que nós falamos, mas aí desceu. Mas erramos, não foi no objetivo, né? Hoje, eu falei em compra ali nos 107, 150. Qual alvo que a gente colocaria? 1.000 pontos, 108, 150. Ontem eu não estava muito convicto, vocês perceberam, né? Eu falei do racional, mas não estava muito convicto por toda a conjuntura. Hoje eu estou muito convicto que vai bater os 108, 150. Se ontem, por exemplo, de 0 a 10, na minha leitura, tinha chance 5 de bater, hoje acho que tem chance 9, assim. Então, eu não duvido que bata no 108 antes da gente acabar a gravação ou logo depois. O que acontece aqui no mini contrato? Eu estou tomando aqui um energético de melancia Red Bull. Eu estava lendo ontem sobre a história da Coca-Cola, né, que até o início do século passado ela era um remédio, assim, digamos. E era um remédio mesmo, a ideia era que ela era um tônico para o corpo e para a mente, assim, por causa dos níveis de estimulante que ela traz, né? Eu gosto dessas leituras, eu acho interessante. O que a gente tem aqui, né? Primeiro um recuo entre as retrações de 50% e 38% de FIBO. Uma região propícia a formar fundo, mas hoje tem que ter alta, porque se for um pregão morno, tal, essa barra aqui vai falar mais alta na minha visão. Então hoje a sessão é aquele famoso dia depois de amanhã que eu falo, né? Sessão decisiva, mas tem tudo para isso. Por quê? Da mesma forma que caiu igual a goiaba madura aqui, uma vez acima da média, eu não acredito que essa região aqui de 108 seja resistência ou 109. A tendência é voltar para 110 rápido. Isso rápido que eu digo seria amanhã mesmo, né? Talvez não busque o 113 que a gente imaginava nessa semana, mas busque feche acima de 110, perto de 111, o que seria bastante razoável. Tem gap aqui para puxar preço, aí se tem o... Na verdade, esse gap, né, foi fechado, então esse ponto é o 110,050. Os 108 mil pontos, 108, 150, se fosse uma imersão, desafio e tal, a gente bateria em poucos minutos e eu acho que vai bater daqui a pouquinho, antes do fim da gravação. Quando existe esse tipo de movimento sinuoso, é possível quase sempre traçarmos linhas de tendência de alta ou de baixa. Está aqui uma LTB, está aí na tela, e é possivelmente um alvo para hoje, essa LTB. Pô, mas é muito otimismo e tal, é a minha visão. Aí poderíamos pensar em algo como essa linha de retorno, algo como um triângulo, enfim, uma cunha, alguma coisa do gênero. Perfeito? Maravilha. Então vamos ver aqui os comentários do YouTube. O frio, eu acho que está intimidando a galera a comentar, e realmente está muito frio. Algo absurdo. Ontem
Fomos levar minha filha na escola e um vento... Olha, eu só vi frio assim quando eu estive na Europa e em Gramado, né? Mas com vento assim que reduz a sensação térmica é algo inédito. João Vinícius, boa tarde, querido amigo. Olá, caríssimo, como é que você está? Seja sempre bem-vindo. E pessoal, comentem, detonem nos comentários, peça aos ativos, deixa a sua opinião. Aqui você é sempre bem-vindo porque a Top Traders é a casa do investidor. Analisando a figura do mini índice, apresenta um desenho M, que estaria fechando a perna para chegar aos 105, ou seja, um fundo. Seria este momento uma reversão para baixar com força no M22? Que Deus continue conosco, querido. Um forte abraço. Olha, João, eu penso que hoje é uma sessão decisiva. Não seria exatamente um M. Se hoje não tiver uma alta importante, a gente pode... Eu vou fazer aqui, depois eu apago, porque esse meu gráfico está muito riscado. O gráfico, quando ele tem muitos estudos, ele acaba, na minha visão, confundindo o aluno, né? E como o aluno é a nossa razão de ser, a gente faz de tudo para que haja uma melhor compreensão, assimilação, absorção do conteúdo que eu explano, perfeito? Então, assim, a gente poderia ter uma simetria em A se hoje não houver uma alta importante, uma alta que tenha a capacidade, talvez, de deixar um padrão penetrante, como desenho ou rompimento da própria média de 5. Então seria um A, certo? Lucas Monken, nosso querido amigo, é sempre ótimo tê-los conosco. Ele diz ali, boa tarde, professor, tudo bom? Tudo certo? Por algum motivo o YouTube não estava entregando seus vídeos, sim. A gente tem vocês viram que a audiência diminuiu. Só que assim, pessoal, o YouTube realmente não está entregando. O YouTube ele escolhe alguns canais tal, e ele trabalha dessa forma. E principalmente ele escolhe os canais que colocam grana. Quando vocês olham esses vídeos aí dos gurus que tem 3, 4, 5 mil views, o cara tá pagando, é patrocinado. Ele grava o vídeo, edita e bota lá 300, 400 reais por vídeo, né? Como eu tenho uma base grande, se eu colocar 300, 400 reais por vídeo, eu vou para 7 mil views. É assim que a banda toca. Né? A gente tem um crescimento orgânico espontâneo, mas é claro, a gente está tendo a metade dos views que a gente tinha. Só que ao mesmo tempo que eu concordo que o YouTube não está entregando, eu replico lá no Telegram, quando eu gravo, e eu mando por e-mail também para a base. Então, né? Mas alguns acabam não olhando o e-mail, o Telegram, e o YouTube realmente não está entregando os nossos vídeos. Isso é fato. Ok? Ele está comprado em McDonald's através do gráfico semanal na ruptura do candle da semana do 7 de março, 26440. Realizou metade da posição uma vez risco, mas está com dificuldade para definir um alvo para esse maravilhoso papel. Só poderia dar opinião. Claro, com o maior prazer. Obrigado e parabéns pelo excelente conteúdo. Eu que agradeço alunos maravilhosos como você, que são a nossa razão de ser. Então, o ativo que o nosso amigo está falando é McDonald's. O meu filho, que tem 23 anos, adora o Burger King. Estou até falando com ele aqui no WhatsApp. E a minha filha, de 8 anos, adora o McDonald's. Então, o que a gente pensa aqui sobre o ativo, né? A ação chegou a $270. Montou um topo mais baixo que o anterior no semanal. Ela parece que vai cumprir simetria a 217,68. Eu não acredito. Então, por exemplo, o que eu faria nesse caso específico que você está comentando? Aqui ela fez um oco. Ombro, cabeça, ombro. Pode ser que McDonald's, eu acho o cenário mais provável, por toda a pujança do papel, pelo momento que pode ser de inflexão lá fora, ela monte um fundo nessa região. E somente o repique traria o papel 244, que já dá uma rentabilidade interessante, né? Se eu pegar ali 244 por 230, estou falando em 6%, guerrilha. A barra de ontem eu entendo como uma exaustão, mas ela pode ser uma barra de ignição porque ela rompeu a figura. Mas está longe de média. Assim sendo, se você realizou uma parte,
como você comentou, eu recompraria nesses níveis e colocaria como alvo 260 aqui em cima. Minha visão para este ativo. Certo? Muito bom, querido. Falemos um pouco então de fluxo. Os estrangeiros estão vendidos, não é novidade, né? Quase 13 bi. Institucionais estão comprando, não na mesma proporção que os estrangeiros fizeram nessas pernadas de alta, mas estão comprando. Se a gente colocar aqui o Oceano, o histórico PL do Ibovespa, né? 5,33, isso é piada, né? Esse momento da Bolsa, pessoal, vai produzir grandes milionários para a galera que tem caixa ou que está posicionado e tem paciência, né? Muitas ações, muita gente aí que tem 500, 600, 700 mil na Bolsa, 1 milhão na Bolsa, eu acho que no horizonte de um ano vão ter dobrado o capital, ou triplicado, se tiver paciência. Né? Quando eu falo em paciência, por exemplo, né, a gente montou uma posição esse ano de 600 pontos no dólar. Eu não quero ficar aqui dando uma de malandrão. Eu acho muito deselegante assim, esse negócio da ostentação. Mas você está falando em 100, eu estava com 110 contratos, vezes 10, vezes 600... Né? Muita gente pegou essa operação com 80, 70, 150, 200, 90 contratos de dólar. Mas teve que ter paciência? Teve. A gente não passou calor. Só que desgastava. Né? Demorou semanas para atingir o nosso alvo. Porque ia, voltava, ficava de lado, ia, voltava, descia. Cara, é bolsa. Se você colocar dinheiro no imóvel ou montar uma pequena indústria, um comércio, vai demorar muito mais tempo para você ter um retorno pífio. A gente ganhou muito no dólar, mas teve que ter paciência. É a mesma coisa dessa operação. Ó. Qual que está o nosso médio aqui, nessa nova operação? A gente migrou, né? Está lá no 4,980, 990, alguns alunos R$5 de médio, né? Cara, está descendo, já está no lucro. Então, por exemplo, vamos colocar R$5 de médio. Se a gente zerar, ó, a gente tem um alvo mais ou menos ali a 5,750, né? 250 pontos vezes 10, né? Que é oscilação vezes... Ó, a gente está falando num valor desse. Tem muito aluno com 100 contratos, 80 contratos comigo. Só que tem que ter paciência. O dólar foi, voltou, oscilou. É isso. Eu opero como um banco opera, como uma corretora grande opera, como uma mesa proprietária. Eu não opero da forma que os gurus ensinam, sendo que eles não operam. Essa é a diferença. A gente nunca vai ter um canal grande, numeroso, popular. Por quê? Porque a gente ensina a realidade. Muitas vezes a pessoa não quer a realidade, ela quer a fantasia. Então, professor, você acha que a gente vai realizar lucro no dólar? Estou muito convicto que sim. Agora, tem uma operação que está corrente no Bitcoin, por exemplo, que eu também estou confiante, que vai voltar ali nos 37 mil dólares. Agora, vai voltar hoje? Não, ela está armando um pivô, provavelmente, tem o ponto-chave 31.411. Eu volto a dizer, né? O BITH11 é a opção, mas se eu fosse operar alguma coisa fora de exchange, eu operaria o Hash 11. Ah, tem Ethereum na composição, 1/3. Mas qual o problema? Se você acertar aqui, você está pegando a mínima das mínimas. Não. De toda a galera que eu sei que está posicionada no Bitcoin, eu trabalho por amostragem, mais na metade está no Hash 11. Uns 40% estão no Bitcoin. E tem um ou outro que está no BITH11. E eu tenho aluno que está no Ethereum. Um cara falou, professor, umas 3 pessoas, uma moça e 2 rapazes, falou, professor, eu acho que o Ether ele vai dar uma porrada maior. Então eu vou no Ether, eu não vou no Bitcoin. E tá tudo certo. Ok?
Agora, por exemplo, o milho, nesse momento, ele faz um movimento diferente do que a gente esperava. A gente está no lucro, mas decepciona um pouco? Decepciona, não vou dizer que não, mas pessoal, é bolsa, né? É vida real, né? Um guru que não opera, ele fala assim, compra aqui, vem daqui, compra aqui, só que ele não opera. É muito fácil, né, você enxergar depois o gráfico desenhado. O lado esquerdo do gráfico é mole, o difícil é o direito. Então, por exemplo, ontem e hoje tem uma sombra inferior. A ideia é que o milho desenvolva um movimento de recuperação, né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, colocar um estudo envolvendo Fibonacci, por exemplo, né? Na verdade não, já foi bem abaixo da retração, né, de 38,2. Enfim, vamos ver se a gente vai continuar encarando aí, mas eu acho o seguinte, se o milho voltar ali no 100, 101, 102, a gente vai realizar lucro, vai diminuir o alvo e aí concentrar no Bitcoin, no índice, no dólar e nas carteiras. Ok? Então, falando no dólar, né? O dólar ele tem esse gap que aparentemente é de fuga. O objetivo da semana é 4.907. Eu acho que ele vai fechar a semana abaixo desse valor, né? Assim, o dólar tem uma configuração de queda, né, no momento. Se você olhar os tempos intraday, né? Eu até destaquei aqui, ó. Eu comentei mais cedo, né? 4.940 com 50 está perdendo, é um pivô de baixa, ó, topo, fundo, topo. Abaixo do 4.907 não tem um suporte importante, tem um mediano aqui, né? 4.863 e 500, talvez um novo alvo para a semana, enfim. E a boa nova de hoje são os juros, né? Eu tenho aqui o DI. Aparentemente, o topo duplo vai falar mais alto. A média de 21 não vai segurar. Anteontem e na terça fechou mais perto da mínima do que da máxima, abaixo da média de 5. Ainda tem suporte em 12.250, mas eu creio que não vai segurar e vai descer para 11.960 entre amanhã e segunda-feira. Perfeito? E aí falamos do Ibov, né? O Ibov, eu fiz um estudo aqui bem caprichado para apresentar. Tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Eu circulei aqui os ombros, circular a cabeça. Mas o ombro é mais alto que o outro, mas eu tracei a neckline aqui que também seria mais alta, respeito à retração de 50% de FIBO. E aí o BOVA 11. Quando você tem dúvida se o gap foi fechado, você vem aqui. Máxima 102,04, a mínima 102,15. Não foi fechado. Então, se eu fosse traçar um estudo aqui proporcional no BOVA 11, seria algo mais ou menos assim, né? E o oco invertido ficaria traçado dessa maneira. Ok? Muito bom. Falando de Gerdau, GGBR4 tem um oco invertido de livro. Ombro. Aqui está a cabeça, né? Ombro. Ombro. Talvez desenhará aqui um padrão penetrante, o Piercing Line Pattern. Local Web, né? Teve uma movimentação atípica das ações, eu mandei a matéria para vocês no Telegram. Parece eu tinha um aluno... Aluno nunca é ex-aluno, né? Para mim é sempre aluno. Mas um amigo ficou comigo muito tempo operando. E a gente
Quando o grupo começou, eu lembro que ele falava: professor, eu acho que a gente tem um caso de turn around, né, de virada. E Local Web parece um caso de turn around. Ela rompeu 5,89, muito volume, maiores explicações eu coloquei lá no Telegram, nas matérias. E eu acho que a gente vai ver Local Web a R$10 logo logo. Talvez ainda em maio. R$11 eu diria, talvez. Essa região aqui de 10,72. Melnick. Dá um bom sinal hoje, interessante. Simetria eu entendo como sendo autista, é um oco invertido também. Curi. Eu não joguei a toalha ainda sobre essa LTA perdida. Eu acho que ela vai fazer um fora da banda dentro da banda e subir bem no curto prazo. A China 11. Eu entendo que quem compra nesses níveis vai entregar a 6,36 até o final do mês. Vale, hoje eu sou mais comprador de Vale do que Petro, né? Eu acredito que quem comprar Vale agora vai ganhar R$10 brincando a entregar a 87,20, 88, 90 reais. Eu acho que tem um gap aqui, ó. Ó, 90,01, 89,69. Aqui tem gap, ó. Eu colocaria o gap como alvo. Um alvo mais curto, né? Para quem opera a Valéry. Vale é uma piada 79, né? Vale deveria estar operando a R$100. Uma piada, uma piada. Mas aí eu concordo que tem o lance do minério, tá? Mas eu estou dizendo como empresa, né? Se comparar com BHP, Extratos, as empresas. Aí temos Petro. Tá subindo ali, nem chegou a se aproximar da média de 21, muito forte o ativo. Mas eu acho que hoje o upside, né, a possibilidade de lucro, ela é maior em Vale. Eu me sentiria mais seguro, mais tranquilo operando Vale se eu fosse um trader de opções. Imagina, sei lá, eu tô lá, sou trader de um banco, esses traders milionários. O cara ganha um fixo fortíssimo, mais comissão. Os caras também, que se não der resultado é rua, né? Se der resultado você fica realmente milionário nesses bancos e tal. Mas aí chegassem para mim e falassem: Wagner, você tem que operar opções. É Petro ou Vale? Putz, Vale. Você tem que montar uma posição grande em um dos dois. Né? Ou senão você tem 5 milhões. Você pode dividir entre Petro e Vale. Eu colocaria, sei lá, 90% em Vale. No momento, mas não que eu não acho que a Petro vai subir, mas eu colocaria em Vale. E a mesma coisa assim, se dissessem: olha, você tem que montar uma posição grande e tal, simplificada. Small 11. Né? Small 11 é uma histórica oportunidade nesses níveis. Né? Eu acho muito provável que Small 11 busque os R$130 no mês de junho. Cara, assim, Small 11 você trabalha com margem, né? Tipo Bova 11, você não coloca o dinheiro todo. Então, montar uma posição em Small 11 hoje pode ser não uma boa, pode ser uma ótima. Aí, falando dos índices, né? Os índices de energia. Eu queria aproveitar que eu estou usando o Cartezinha para mandar um abraço para toda a equipe. O pessoal do Cartezinha está de parabéns, é um gráfico insubstituível. E eu sou um fiel usuário, escudeiro, defensor da plataforma. Não ganho um centavo para isso, nem aceito. Né? A Top Traders não trabalha com comissões, com rebates, com repasses. Não tenho nada contra quem faz, porque todo mundo faz, menos a Top Traders, mas a gente não faz. Né? Nunca fizemos, e eu não vou dizer que nunca faremos, mas eu nunca aceitei nada, presentinho, nada. Não. Eu sempre trabalhei com as plataformas de forma em parceria, né? Me ajuda que eu te ajudo, né? E nunca defendi quando tinha uma ou outra instabilidade, eu lutava para ajudar, e é isso. Ok? Eu tive parcerias, mas parcerias que eram ganha-ganha, né? Para o aluno, de situações. Tentei fechar algumas do ano passado para cá, não me senti confortável pelo formato, então prefiro colocar a grana do meu bolso do que ser patrocinado e acabar ficando escravo de situações com as quais eu não concordo.
Só para deixar claro, né? Teve uma época que nós viajávamos, que tem gente que acompanha o trabalho há muito tempo, e o Banco Votorantim, na época, através do Sagaz, durante 2 anos, eles viajavam comigo para alguns eventos pós-Expo Money, mas eu não ganhava um centavo, né? Simplesmente eles viajavam, nós dividíamos alguns custos de estrutura e o aluno podia abrir a conta lá. Só que depois desativaram, né? Uma loucura, os alunos com conta aberta lá, os caras desativaram a plataforma porque falaram que era o desejo do banco, que era o desejo do Banco do Brasil. Então, só para esclarecer, para colocar os pingos nos is. Era uma boa plataforma, mas aí foi descontinuada. Ela era peixe pequeno para as pretensões do Banco do Brasil, de acordo com a diretoria lá na época. Me contou. A grande chave está no índice de consumo, que trabalha ainda de forma anêmica, né, passando pouca confiança, diferente, por exemplo, de um índice de energia que é questão de tempo para bater 85,648, está muito claro para mim. Isso daqui é um desenho de Mastro Bandeira. Aí nós temos o Imob, que está mais amigável, claríssimo ali um ombro, cabeça, ombro invertido para mim. O índice de materiais também tem um ombro, cabeça, ombro invertido, muito interessante essa configuração. Eu acho que vai ter porrada, vai ter explosão no mercado. E o IFNC tem a ideia de um Mastro Bandeira também. Não? Positivo. É um ativo de fluxo, tem o ombro, cabeça, ombro invertido. Tem as épocas, né? Época das flâmulas, das cunhas, dos triângulos. Agora é a época do ombro, cabeça, ombro invertido. E outro dia, né, eu estava vendo um canal de alguém que se diz meu amigo, né? E todas as vezes que eu trabalho com figuras, às vezes a pessoa acha que a gente não está acompanhando, né? Essa pessoa vai lá e fala, eu sei que é para mim, né? Que eu enxergo aí figuras e não sei o que lá, e fala num tom de brincadeira, né? É que às vezes a pessoa ela é humilhada porque ela pede, né? O camarada é um borra-botas, me chamou para fazer live e tal, claro que eu não aceitei, né? Não é meu amigo. É um borra-botas, um pobretão, um fracassado, um falido, né? É ridicularizado, né, entre os professores, dentro das corretoras, e não aprende, né? Sempre está falando de um ou de outro de forma indireta. Pô, vai falar, pelo menos fala de forma direta, seja homem, né? Quer dizer, às vezes, pessoal, a pessoa não aprende. É uma pessoa bem mais velha do que eu, um pouco mais velha. Cara, não aprende, né? A vida... Uma coisa é quando você faz uma brincadeira, fala dos Três Patetas, aquela brincadeira que a gente fazia das galinhas, fala de futebol. Agora, quando você fala alguma coisa pejorativa por alguém que é muito maior que você, tem muito mais sucesso, tem muito mais um trabalho muito mais sólido, você acaba virando um motivo de piada. Então é um bobalhão. E ainda vive me chamando para fazer live, para fazer as coisas, eu tô fora. Eu só faço live se eu tiver certeza que o conteúdo que a live vai apresentar vai somar para o aluno. Eu não faço nada que não tenha o único intuito de somar para o aluno, que tem interesse comercial para mim, de ganhar seguidores, de ter fama. Aqui o foco é 100% o aluno. O movimento em BTG, ele é muito interessante. BTG hoje, né... Eu acho que ao lado de Itaúsa, por exemplo, aquela brincadeira que eu faço fazendo nas lives. Uma ação para 10 anos, né? Se eu pudesse escolher qualquer ativo, seria Small 11, mas se fosse uma ação, a chance de ser BTG seria grande. Né? É um ativo, não vai... É diferente de algumas ações que nós temos, que eu acho que vão dobrar nos próximos meses. Ela não. É um ativo de guarda, mas tende a valorizar de forma gradual. Eu tenho um otimismo muito grande também em relação a Santander. Bom, já abro lá o gráfico de Santander. Itube, minha interpretação, continuidade de alta, Mastro Bandeira. Itaúsa é o ativo que a gente defende para bater renda fixa, tem o Mastro Bandeira também em formação. Sambi, eu comecei até a trabalhar mais com Santander, eu tenho uma conta lá, estou movimentando um pouco mais, até para ver qual que é, né? Do banco ele está muito atrasado, isso me soa estranho.
Eu não dentro das trocas que a gente fará dentro em breve, é possível que Santander seja uma delas. Né? Aí seria trocado provavelmente por um banco mesmo. Está muito travado, muito distante daquilo que eu imaginava. É uma das ações que me decepciona no portfólio. Sou bastante sincero, né? E aí nós temos, na minha interpretação, em Bradesco também um mastro bandeira, aproximação entre médio e preço, movimento absolutamente normal e admissível. Banco do Brasil tende a continuar subindo, mas tem um espaço para isso menor. Não seria a minha primeira opção dentre os bancos neste momento. E ações, por exemplo, como B3, SA3, eu acredito em alta, mas não seria uma escolha minha, assim como a Ambev. Mas quem compra aqui provavelmente compra uma configuração embrionária, inicial da formação de fundo, né? E é a mesma visão que a gente tem de Ambev, mas eu não escolheria as duas para operar, longe disso, assim. Se tivesse que escolher entre as duas, escolheria B3 e SA3. Então o que a gente estuda geralmente no Cartesiano está entregue. Ó, Bitcoin. Vamos ver o Bitcoin no intraday aqui. Ontem, pessoal, eu não fiz live nem stories porque eu tentei. Eu gosto de fazer em lugar aberto, né? Eu acho mais natural. Tô, no semanal aqui o Bitcoin na base de uma linha de retorno. Cara, não tinha como fazer. Além de estar muito frio, ficava barulho do vento, tal. Ontem o negócio estava violento. Hoje eu vou fazer. Não tá ventando, nem que eu faça aqui dentro. Ó, Bitcoin 60 minutos, ombro, cabeção invertido até no Bitcoin. Ó, barra forte. O Bitcoin tá com um cara que vai buscar 31 mil dólares ainda hoje. Ou 30 com 600, 30 com 800. Ó, esperemos que o milho deixe uma configuração importante também, nova sombra inferior. Aí vamos lá. Ibovespa em dólares. Movimento absolutamente normal. Veio aqui na média de 5, segurou aparentemente. DXY é o dólar contra uma cesta de moedas. Eu falei sobre isso no Telegram hoje, né? Você tem 3 sessões de queda. Aí você tem uma que tenta equilibrar, a seguinte nega, é para baixo. No mínimo, vai para 102,352 na minha visão. E está perdendo a média de 21 como suporte. Aí você tem uma boa nova de hoje, que é o MME, Fluxo para Mercados Emergentes, negando a barra de ontem, que negou a anterior, então a ideia é que a média de 21 seja rompida. Aí vamos ter o índice DAX, né? O índice DAX também está com cara de oco invertido. Na Eurostock 50, uma configuração ainda pouco clara, porque quando a gente tem uma barra dessa, eu acho que ela tem que ser rapidamente negada, mas é um benchmark, né? Enfim, seria interessante reduzir essa queda, talvez fechar levemente positivo, até por uma razão psicológica. O cenário europeu está bem pesado. É uma correção, né? Está longe dos fundos, aqui Paris, Reino Unido, mas seria interessante reduzir um pouco essa queda, para não ficar, sabe, aquela ideia do fechamento perto de mínimas e tal. O EWZ, o mercado brasileiro, ele está na contramão. Né? Uma das explicações é o IGPM, eu falei mais cedo, né? Veio bem menos pior que o esperado, então o EWZ parece que vai respeitar a média de 5 e romper 33, 32, dá continuidade ao movimento de alta. O BZQ é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2 está abaixo das médias, então eu acho que a tendência é continuar caindo. E aí nós teremos o VIX. Né? O VIX, eu venderia o VIX novamente nessa região, a gente acertou diversos racionais no VIX, né? Eu seria vendedor a 32 para zerar a 28, né? 4 dólares aí. As bolsas americanas estão muito voláteis, né? Elas não conseguem cravar fundo. Isso é fato, né? Tem uma dificuldade, quando você acha que vai, elas voltam. Hoje elas estão à mercê dos Fed Boys.
Tem aqui uma linha de retorno, por exemplo, no Dow Jones. No S&P, vamos ver aqui se dá para traçar algo que seja útil. Aqui no S&P daria para traçar alguma coisa de forma mais curta, mas não deixa de sê-lo. O índice Nasdaq interpretar fundos com base em linhas de retorno é algo extremamente interessante na minha visão. Então é uma possibilidade. Aí, se começar a subir, por exemplo, né, o S&P, o índice Nasdaq tem sido o benchmark mais volátil, a gente pode ter aqui um padrão da alavanca. Uma boa nova de hoje são os títulos americanos de 10 anos. Pessoal, isso daqui é algo novo. Nós temos um ombro, cabeça-ombro, abaixo de 2.815, um pivô de baixa, está perdendo LTA. É algo novo isso aqui. E aí teremos o petróleo, que está absolutamente indefinido, né? Não dá hoje para... Hoje eu operaria minério na ponta compradora, petróleo eu ficaria de fora, tanto em Nova York como em Londres também. Acho que o minério está dando uma baita oportunidade. Novamente ele sinaliza fundo através de um padrão penetrante entre os dias 18 e 19. Ele já abre aqui em Singapura ao candle do dia 20. Eu acho que é um sinal importante. Eu operaria tanto comprado na Vale quanto no minério, mas não no petróleo ou na Petro. E o índice Nikkei também, ombro, cabeça, ombro invertido. E a bolsa do Japão e a bolsa de Xangai, eu penso que essa barra vai promover o rompimento dessas resistências. Eu interpreto como um triângulo ascendente na principal bolsa do gigante asiático. Eu vou fazer uma das carteiras. Eu vou fazer a carteira Imersão Pocket. A Ouro e a Fly USA eu deixo para uma outra oportunidade. Então, na carteira Imersão Pocket, nós temos uma ação fantástica, né, em carteira, que é a YDUC 3. Eu acredito que ela busque na próxima semana R$21 e rompa essa LTB. Gemat é a nossa aposta para o varejo. O varejo como um todo está depreciado. Eu acho que ela tem uma chance de uma recuperação mais concreta, talvez até mais célere. A IBK BR3, um movimento muito importante, né? Aqui a aproximação entre médio e preço, entendo que há um espaço muito grande, muito sólido para ela materializar uma recuperação. CLTB será testada e decisiva, na minha opinião. Se nós observarmos o gráfico de uma forma mais ampla, há um triângulo grande aqui que, se rompido, vai colocar a ação num outro patamar. Soja 13, que é a boa safra, a configuração me agrada muito. É um pivô que está sendo rompido, né, a 13,44. Dificilmente a ação vai parar de subir antes de tocar R$16, então é um alvo curtíssimo. Rapt, vocês sabem que, na minha visão, dos maiores escândalos da bolsa nesse patamar, tem também um ombro, cabeça-ombro invertido. Caixa Seguradora já é uma ação que não gera tanta expectativa, assim como o Sambi 11 na carteira Desafios, é uma ação que eu penso em troca, sim, mas não nesses níveis, com o mercado entre 113, 114 ou 115 mil pontos. E aí a gente tem Smart Fit, que é uma outra também. Ela não me traz uma falta de expectativa tão grande como eu tenho em relação à Caixa. Mas me decepciona. É possível que nós a troquemos. Santos Brasil já não. É uma empresa que eu não penso, por exemplo, numa venda antes dos R$11. Acho que tem muito potencial. Acredito no rompimento de 808, que seria um pivô de alta no semanal, e me traz um otimismo muito grande.
Então, queridos, está entregue. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Nos vemos aí no Telegram, possivelmente no Instagram. Um grande abraço. Valeu!